na escuridão, as trevas da ignorância, mas aí com um estalo fez-se a luz. Galera, espero que não tenha assustado vocês, meus amores do 8º ano. Professor Alberoni aqui na sua telinha para mais uma aulinha de história especial. Você não deve estar entendendo nada. Que papo é esse, Alberoni, de trevas, da escuridão? Que luz é essa? É a luz da lâmpada? Nananina não. Agora eu vou sair da frente do quadro, você pausa o vídeo, copia o conteúdo, que eu já volto para esclarecer, ó, sacou? Esclarecer esse assunto da aula de hoje. Até daqui a pouco. Fala aí, galera, Alberoni na área. Vamos falar aqui sobre a unidade 2, tema 2 do livro de vocês, o iluminismo. Professor está iluminando o quê? Que papo é esse de trevas? Galera, o que acontece? Os pensadores do século XVIII vão desenvolver uma série de teorias, de pensamentos filosóficos que vão dar origem ao iluminismo. Por isso que o século XVIII é chamado de século das luzes, ou movimento ilustrado, a era da ilustração. Mas, professor, que luz é essa que eu não estou entendendo nada? Eu estou viajando aqui, ó, na maionese. Galera, para esses pensadores, os homens estavam vivendo na ignorância, ou seja, afastados da luz do conhecimento, que é a razão. Então, o iluminismo é um movimento que aproxima o homem do pensamento racional. Ele vai se afastar do que é místico, do que é de fundamentalismo religioso e se aproximar da ciência, da busca pelo verdadeiro conhecimento, e vai utilizar essa forma de enxergar o mundo com a luz da razão para passar a compreender as questões sociais, políticas e econômicas da sociedade europeia do século XVIII. Isso, obviamente, vai influenciar a América, vai acabar resultando na independência dos Estados Unidos, na conjuração mineira aqui no Brasil, na conjuração baiana aqui no Brasil também. Então vamos começar a entender agora o que foi esse iluminismo. Gente, no primeiro momento, o iluminismo ele vai começar a tecer, a desenvolver uma série de críticas ao antigo regime. E sim, professor Alberoni já explicou para vocês no último vídeo o que era essa sociedade do antigo regime. Lembra? Baseado na monarquia absolutista, no mercantilismo, no grande poder de influência e controle da Igreja Católica e na sociedade estamental. Lembra? Uma sociedade desigual estabelecida pelo nascimento, em que clero e nobreza tinham privilégios, enquanto o terceiro estado, o povão, era explorado e pagavam altos impostos. Então o iluminismo está ligado a um conjunto de ideias que começam a criticar essa estrutura que nós chamamos de antigo regime. Então eles estão atacando esses privilégios do clero e da nobreza. Para um filósofo iluminista, todos nós nascemos iguais. Se nós nascemos iguais, por que alguns podem ter mais privilégios que os outros? Para eles isso estava equivocado. Todos deveriam ter os mesmos direitos e deveres. Eles se preocupavam com a forte influência cultural e política da Igreja Católica que interferia nas decisões humanas. É só você lembrar que muitos reis utilizavam do quê? Da teoria do direito divino dos reis. Eles diziam que eles eram representantes de Deus aqui na Terra. Ou seja, a igreja utiliza o seu poder religioso para influenciar nas decisões políticas. E o rei se aproveita dessa esfera religiosa. Olha só a associação do rei com o clero, uma troca de privilégios, para assim se perpetuar no poder, para justificar o seu poder através da religião. A falta de liberdade de expressão era outro problema. A igreja e esse rei controlavam as informações que circulavam. Aqueles indivíduos que avançavam na área da ciência, muitas das vezes eram considerados hereges, pecadores, criminosos pela igreja, inclusive sendo julgados pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então o perigo que existia aqui em termos das novas ideias era muito grande. Então nós temos uma sociedade que acaba vivendo amedrontada ou presa dentro de um caráter religioso que é extremo. Então esses pensadores iluministas, eles estão propondo mudança.
dança, apresentando ideias que têm como base a razão. Ou seja, eu vou utilizar a racionalidade humana para entender as leis da natureza, para compreender como essa natureza funciona e transformá-la em favor do progresso da própria humanidade. Eu vou olhar de forma racional a política e falar, não, eu não posso utilizar uma justificativa de que o rei é um representante de Deus na Terra e, portanto, ele tem que ter poder absoluto. Não, o governante tem que cumprir um contrato social e fazer o que for melhor para os seus súditos. Então, eles estão racionalizando não só essa questão religiosa, eles estão racionalizando também uma questão política, social e econômica. Porque, para eles, racionalmente falando, não tem sentido nenhum uma sociedade dividida em estamentos, uma sociedade de privilégios. Todos são iguais. Então, quando eu olho o iluminismo, eu estou falando sobre um movimento que tem como base, além do uso da razão para entender o meio, a defesa da liberdade e da igualdade. Ou seja, todos nascem livres e têm direito de ir e vir, direitos a se expressar, apresentar suas ideias livremente, e todos são iguais. Essa igualdade aqui não é econômica, tá? É igualdade perante a lei. Todos devem ter os mesmos direitos e deveres. Então, quando essas ideias começam a ganhar forma e se espalhar pela Europa, elas estão atacando, obviamente, as estruturas do antigo regime. Então, aquele poder absoluto dos reis que era justificado pela igreja, ele começa a ficar abalado. É como se o rei tivesse sentado ali no trono e o trono começa a ficar, abalado. Os iluministas estão mexendo nesse trono. Então, numa próxima aulinha nossa, eu vou começar a apresentar quem são esses filósofos iluministas. Vou falar com vocês sobre o John Locke, o famoso Joãozinho Fechadura. Vou falar sobre o Rousseau, o Montesquieu, o Voltaire, para a gente começar a entender como esse pensamento filosófico iluminista se desenvolveu e como ele vai influenciar grandes revoluções e movimentos no mundo. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo. Estudem, façam suas tarefinhas, que a gente se vê por aí. Valeu!